Como todos devem saber, há alguns dias atrás, e eu tenho aqui uma notícia que diz isso, um navio chinês, um navio hospital, não é? Pelo menos vinha com aquela cruz vermelha de hospital, chegou de surpresa ao Brasil. Eu tenho aqui, o Diário do Comércio diz isso claramente, que ele chegou de surpresa. Portanto, não era uma missão que estivesse prevista. Para dizer, essa notícia foi publicada em 16 de janeiro, no Diário do Comércio, e aqui diz, na semana passada chegou um navio hospital chinês ao Rio de Janeiro. O navio, que ficou atracado no Pier Mauá, na zona portuária, levantou algumas questões do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro sobre atendimentos a bordo da embarcação. A embarcação Silk Road Hark, da Marinha Chinesa, chegou à capital carioca no dia 8 de janeiro. De acordo com o G1, o CREMERGE afirmou ter recebido informações que estavam acontecendo atendimentos médicos dentro da embarcação. O Conselho queria saber se a informação procedia e se os funcionários estrangeiros a bordo tinham habilitação para praticar medicina no país. Segundo o jornal Estado de São Paulo, não existe registro que o navio tenha oferecido atendimento à população carioca. Então vejam aqui desinformações ou informações contraditórias. Não estão atendendo pessoas, mas eles não têm autorização. Então, o CREMERGE e depois o Conselho Federal de Medicina tentaram fazer uma fiscalização ao navio chinês. Eu estou ainda na questão dos fatos. E eles não conseguiram. Segundo, eu tenho muitas notícias aqui sobre isso. Gazeta do Povo, Poder 360, Diário do Rio, Diário do Comércio, O Tempo de Minas Gerais, G1, o Mato Grosso ao Vivo, Diário da Baixada, enfim, o próprio site do Cláudio Dantas, Terra Brasil Notícias, enfim, eu tenho muitas e muitas fontes, e diz aqui o seguinte, que tanto o Conselho Federal de Medicina como o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro iniciaram um processo de fiscalização para apurar a atuação do navio hospital chinês. As entidades queriam saber se houve prestação de serviços médicos, como eu já disse. Bom, a embarcação pertence à Marinha do Exército de Libertação Popular da China, ou seja, este é o nome do exército chinês, das Forças Armadas Chinesas. E chegou como parte de uma missão humanitária de intercâmbio médico. Bom, o que é fato é o seguinte, eles tentaram fazer essa fiscalização, tanto o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China como as autoridades do navio não permitiram essa fiscalização, que é um absurdo total, né? E nós vamos ver agora uma notícia mais completa dada pela agência Infobae, que é uma das agências mais que nós usamos aqui muito e que faz um jornalismo excelente. Eles têm informações, têm documentações e eles fizeram um longo artigo sobre a presença desse navio chinês no Rio de Janeiro. O alarme soou no passado mês de setembro, quando a Embaixada Chinesa no Brasil solicitou ao Ministério das Relações Exteriores brasileiro, o Itamaraty, a autorização para que um navio do Exército Popular de Libertação, ou seja, das Forças Armadas Chinesas, atracasse no Porto do Rio de Janeiro. Então, fica isso um pouco desmentida aquela notícia que dizia que foi de surpresa, porque eles teriam pedido em setembro. A solicitação foi apresentada em 15 de setembro, sem especificar o motivo da chegada do navio, e esclarecendo que não estavam previstas atividades de investigação nem o uso de equipamentos de transmissão radioelétrica. No seu perfil do X, o Consulado-Geral da China no Rio de Janeiro afirmou que o buque
que o navio oferece intercâmbio de conhecimentos, treinamento conjunto e atividades culturais. Veja, a coisa mais vaga possível para justificar tudo que pode-se fazer ali. Até atividades militares especificamente. O Silk Road Ark, nome da embarcação identificada com o número 867, chegou assim no dia 8 de janeiro e partiu no dia 15. Oficialmente, para as autoridades chinesas, trata-se de um navio hospital que leva a esperança e mensageiro da paz. Nós costumamos conhecer esses mensageiros da paz. Que participa de uma missão Harmonia 2025, uma missão humanitária lançada pela China em setembro passado. Nunca tinha ouvido falar dessa missão Harmonia 2025. Durante 220 dias de navegação, planificaram-se escalas em 12 países, entre elas a Papua Nova Guiné, as Ilhas Pacíficas, o Fiji e o Tonga, na América Latina, o México, a Jamaica, Barbados, Brasil, Peru, Chile, Nicarágua, enfim. Todos esses países que tinham aderido à iniciativa comercial da China, a famosa iniciativa comercial da China na região. Segundo dados oficiais, o navio tinha realizado milhares de consultas e operações no Pacífico Sul, já que conta com 14 departamentos clínicos e 7 unidades auxiliares de diagnóstico. Tudo muito estranho. Então, vem para fazer cirurgias e dar assistência a uma população, seria uma população sem meios, o que é que seria? Sem embargo, o pedido de autorização apresentado ao Itamaraty, ao qual teve acesso o Infobae, não se especifica se a Silk Road Ark forma parte de uma missão humanitária. O Brasil, além disso, é autossuficiente desde o ponto de vista humanitário, graças a várias, aqui diz, ao Atlantic Multipurpose Aircraft Ship, seu maior navio de guerra, que pode utilizar-se também como plataforma de apoio humanitário. Busca e resgate, como já ocorreu nas inundações do Rio Grande do Sul. Depois diz que esse navio é pela primeira vez que está fazendo missões fora do Pacífico Sul. Curiosamente, vem navegar nas costas da América Latina ao mesmo tempo que uma forte presença de navios norte-americanos no Mar do Caribe, ali colocados para combater o narcotráfico e como apoio à operação militar que conduziu à saída de Nicolás Maduro da Venezuela. Para os especialistas, a sua presença num momento tão delicado e complexo para a América Latina poderia interpretar-se como uma demonstração de poder, ou, mais ainda, pior ainda, como um intento, uma tentativa de monitorar de perto, desde o ponto de vista militar, o que ocorre não longe das costas venezuelanas e do Caribe. Então, nós temos agora aqui a hipótese de que esse navio nada mais seja do que uma máscara para um navio espião chinês que veio atracar no Brasil para fazer, por exemplo, espionagem militar. Como é que fica o Brasil nessa história toda? Eu lembro o seguinte, quando foi suspensa a sanção da Magnitsky do ministro Alexandre de Moraes, espalhou-se que havia um acordo nos bastidores. Eu, sinceramente, eu ponho em dúvidas esse acordo por várias razões. Mas nunca se viu nenhum documento, nenhuma coisa que fosse irrefutável que havia esse acordo. E um dos pontos desse acordo é que o Brasil se comprometia a afastar-se da China. Ora, o que nós vemos é exatamente o contrário. O Brasil está cada vez mais próximo da China, inclusive do ponto de vista militar.
Aqui a Daniela Ritter está lembrando uma coisa muito importante. No Porto do Rio tem uma base da Marinha. Ou seja, além do mais, eles ficaram perto de uma base da Marinha brasileira. Bom, eu vou continuar aqui a ler a notícia. Depois, a chegada desse navio coincidiu também com a chegada ao porto de Suape, em Pernambuco, de um navio de investigação norte-americano, o Noah Ronald Brown, autorizado a operar em águas brasileiras até 21 de janeiro, segundo publicado no Diário Oficial. Também, nesse mesmo sábado, iniciou uma operação científica frente às costas de Valparaíso, no Chile, um navio de investigação chinês, propriedade do Instituto de Ciências e Engenharia do Mar Profundo, da Academia Chinesa de Ciências. O objetivo declarado é decifrar os segredos dos 8 mil metros de profundidade da fossa do Atacama. Mas o problema é que o navio transporta o submarino Fend Usler, capaz de submergir-se nas maiores profundidades do oceano e assinalado como um navio espião por especialistas e autoridades de vários países. Na Austrália, as autoridades suspeitaram que seguia uma rota de um cabo submarino clave para a economia e infraestrutura do país. Então vejam o seguinte, como a presença chinesa, militar chinesa na América Latina vai se tornando cada vez mais suspeita e tudo com pretextos de missões humanitárias ou pesquisas vagas na profundidade dos oceanos, e tudo isso pode ser apenas uma capa uma maneira de encobrir alguma coisa que se quer esconder dos povos. Agora, a pergunta que fica é o seguinte: como fica o governo, em concreto o governo brasileiro, que tem mostrado tanta proximidade com a China comunista? Diversas autoridades brasileiras o têm feito, por exemplo, do judiciário. Como é que fica tudo isso à luz destas notícias? Ou seja, o governo brasileiro está apenas assistindo a alguma coisa ou se está colaborando? O navio, a presença desses navios foi formalmente pedida por vias diplomáticas, mas nos bastidores já tinha sido combinada uma ação que pode ser uma ação de colaboração profunda e militar entre, por exemplo, o governo brasileiro e o regime chinês. Bom, no passado mês de dezembro, a China e o Brasil iniciaram oficialmente a construção do Laboratório Conjunto China-Brasil para a Tecnologia de Radioastronômica, segundo anunciou uma empresa estatal chinesa. O acordo involucra o Instituto de Investigação em Comunicações da Rede CETC, junto com as Universidades Federais Brasileiras de Campina Grande e Paraíba. O laboratório centra-se em investigações avançadas em radioastronomia, observação astronômica e exploração do espaço profundo, e está estreitamente vinculado ao radiotelescópio Bingo, o maior da América do Sul. A estrutura principal, um telescópio de 40 metros de largura, foi completado na China em junho de 2025 e enviado ao Brasil.
O interesse chinês nos radiotelescópios gera preocupação pelo risco de uso militar destas infraestruturas. Por isso, 2 projetos de telescópios chineses no Chile e na Argentina já foram congelados durante a administração Donald Trump. Ou seja, nós temos aqui mais uma atividade suspeita que é apresentada com uma finalidade X, mas que pode ser mais uma colaboração entre o governo brasileiro e o regime comunista chinês para colaborações técnicas ou tecnológicas que possam depois se transformar em colaborações de militares e de espionagem militar. Resta uma pergunta final, a meu ver. E as Forças Armadas, qual é o papel que elas têm nisso aí? A aproximação das Forças Armadas brasileiras em relação às Forças Armadas da China é preocupante. Mas qual a palavra das Forças Armadas nessas questões todas? É preciso saber realmente qual o papel delas. Ou seja, nós podemos estar assistindo subrepticiamente. Tem um navio aqui que é um navio hospital. Tem um outro navio que é de pesquisa astronômica. Tem outro. Tudo isso, a pessoa vê essas notícias, parecem notícias desconexas e, de repente, nós estamos sendo minados na nossa nacionalidade e aí não há soberania. Vejam que aí o discursinho da soberania desapareceu. Então, podemos estar sendo minados na nossa soberania pela ditadura comunista chinesa.